Oi, meus amores, bom dia! Olha só, seguindo o nosso roteiro de aula, hoje a gente vai ter português na primeira aula, tá? E quando eu digo português, sabe quem veio visitar a gente hoje? O senhor alfabeto, gente! Olha só como ele é lindo! Quando eu disse que hoje ia ter aula de português, ele pediu logo para vir falar com vocês, para dar um oi. Vai, seu alfabeto, dá um oi para a turminha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia e boa aula, pessoal. Tchau, até a próxima. Dá tchau, gente, para o senhor alfabeto. Tchau, tchau, pessoal. Então, olha só. A gente vai abrir o livro hoje na página 45 de português, tá? Na página 45, a gente vai estudar sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que a gente fala com mais força, tá? Por exemplo, a palavra limão. Eu botei mais força para falar mão. Então, a sílaba tônica da palavra limão é mão. Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês. Olha só. A palavra macarronada. Qual é a sílaba tônica? Na. Foi a que você colocou mais força para falar. Na palavra vatapá, sílaba tônica é a pá. E na palavra Miguel, eita Miguelzinho, tá assistindo a aula? Olha, a tia botou o seu nome para a gente descobrir qual é a sílaba tônica. Então, qual é, gente? Miguel. Então, a sílaba tônica é guel. Então, olha só, cada palavra só tem uma sílaba tônica, tá, gente? Toda palavra só tem uma sílaba tônica. A palavra patê. Qual foi a sílaba que eu coloquei mais força para falar? O T, tá? Aí eu quero dizer para vocês também que existe uma classificação de palavras, de sílabas, depois que a gente identificar cada uma delas, tá bom? Então, a gente vai ver isso na página 46, que tem a classificação das palavras. Só que antes da gente entrar em classificação das palavras, tem umas perguntinhas aqui. Por exemplo, escolha 3 destes pratos e escreva o nome deles nos espaços a seguir, separando suas sílabas. Depois pinte a sílaba tônica de cada um, como no exemplo. O exemplo que ele deu aí foi o quê? Macarronada. A sílaba tônica é na. Então, outro exemplo que você pode dar de pratos de comida. Por exemplo, eu vou dar o meu preferido. Pizza. A sílaba tônica, a sílaba forte da palavra pizza é pizza. P-I-Z. Então, eu vou escrever P-I-Z, tracinho, za, pizza. Tá bom? Aí você vai dar o seu exemplo e depois mais um exemplo, tá? Lembrando que vocês vão escrever a palavra já separada e depois pinta só a que está com a sílaba tônica, tá bom?
Depois vem, agora escreva o nome do prato mais votado na sua turma e pinte a sílaba mais forte dessa palavra. Aí diz, as palavras possuem apenas uma sílaba tônica. Lembram que eu falei isso? Pronto. Aí você vai ler o textinho anterior, na 45, que diz assim: a professora Fernanda pediu aos alunos que dissessem o nome de alguns pratos de sua preferência. Conforme eles falavam, ela ia anotando na lousa, no quadro, né, gente? Quando mais de uma criança citava o mesmo prato, ela marcava pontos ao lado do nome dele. O mais votado foi a macarronada. Em voz alta, junto com seus colegas, pronuncie pausadamente o nome dos pratos que foram anotados na lousa pelo seu professor e identifique as sílabas fortes de cada palavra. Só que nós não estamos na sala de aula. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso prato. Por exemplo, eu já disse pizza. E você? Qual outro prato que você vai dizer? Pergunte à sua mamãe também qual o prato preferido dela, ou ao seu papai, a sua vovó, o seu vovô. Eu disse o meu, você disse o seu, e você vai perguntar para alguém da sua casa outro prato preferido dele. E vai escrever aqui no segundo quesito, lembrando de separar e pintar a sílaba forte, a sílaba tônica, tá? Aí o que é que eu falei? Que depois que a gente encontra a sílaba tônica, a gente vai classificar. Existem 3 tipos de classificação: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Palavra difícil, hein? Proparoxítonas. Então, a gente vai definir cada uma delas, tá? E depois vai fazer os exercícios e tirando as dúvidas, tá bom? Então, olha só. As oxítonas, a sílaba forte dela é a última sílaba. Deixa eu explicar para vocês melhor. Aqui na palavra caju, qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica é a ju. Na palavra patê, qual é a sílaba forte? T. Na palavra vatapá, qual é a sílaba forte? Pá. E na palavra limão, a sílaba forte é mão. Então, todas essas palavras aqui, a sílaba tônica, a sílaba forte é a última. Olha só, a última, tá? Então, a sílaba forte, quando ela é a última, elas são classificadas em oxítonas. Não pode esquecer a regrinha. Sílaba forte, a última, oxítona, tá? Neste outro exemplo aqui, gente, a gente vai ver as paroxítonas. A sílaba forte é a penúltima. Olha só nos exemplos. Manteiga. Qual é a sílaba forte? Tei. Na palavra rabanete, a sílaba forte é ne. A penúltima, não é isso? E na palavra palmito, qual foi a que você botou mais força para falar? Eu botei mi. E você? Mi também, né? Então, todas as palavras que a sílaba forte, a sílaba tônica, for a penúltima, elas são paroxítonas. Não pode esquecer, hein, gente? Vamos ver as proparoxítonas. A sílaba forte é a antepenúltima.
Então, olha só aqui nos exemplos. Xícara. A sílaba tônica, a sílaba forte é a xi. Outro exemplo. Brócolis. Qual é a sílaba forte? Bro. Bro. Falem aí, a sílaba forte. Bro. Então, ela é proparoxítona. E a última? Qual é a última? Tâmara. Ó, como eu fiz força, tâmara. Então, a sílaba forte é a tá. Tá bom? Então, olha só. Vamos relembrar? Toda palavra só tem uma sílaba tônica. Tá? Como é que nós classificamos essa sílaba tônica? Em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, aqui na página 46, lá embaixo no quadro, tem as definições de cada classificação. Então, vamos lá? Vamos ler? Limão. Olha como ele separou. Limão. Limão é o quê? Oxítona. Por que oxítona? A sílaba tônica é a última. Na palavra manteiga, ele separou, ó. Manteiga. 3 sílabas, não é? Mas qual é a sílaba forte? Tei. Então, olha só. Ela é paroxítona. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima. E a última palavrinha aí? Xícara. Qual é a sílaba forte? Xi. Xi é a sílaba forte. Como se separa? Xícara. 3 sílabas. Por que que ela é proparoxítona? Quem sabe? Porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Muito bem, vocês acertaram. Agora a gente vai para os exercícios. É onde vamos tirar as nossas dúvidas. Vamos lá, na página 47. Diz assim: Anita teve um pouco de dificuldade de entender a classificação das sílabas. Eu tenho certeza que vocês não vão ter essa dificuldade. Ajude-a separando as sílabas das palavras do quadro, identificando a posição da sílaba tônica e classificando a palavra em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As 3 classificações que eu ensinei para vocês agora. Então, eu vou responder 2 e vocês vão responder o resto sozinho. Então, aí no quadro a gente tem a palavra, tem a divisão silábica, tem a posição da sílaba forte, da sílaba tônica e tem a classificação. Vamos ver a primeira palavra. Pimentão. Como é que separa? Vou separar aqui para vocês. Pimentão. Qual é a sílaba forte de pimentão? Quem sabe? Tão. Muito bem. A sílaba forte é tão. Então, olha só. A sílaba forte é a última. Então, vocês vão colocar aí. Primeiro vai separar pimentão. Depois você vai dizer qual é a posição da sílaba tônica. Aqui é a última. Escreve aí no quadrinho, última. E qual é a classificação aqui dessa palavra? Ela é o quê? Oxítona. Muito bem, gente. Estou gostando de ver.
Na palavra rabanete, a gente já viu também aqui no exemplo que eu falei. Então, primeiro a gente vai separar. Rabanete. Ela tem o quê? 4 sílabas. E ela é a sílaba forte dela. Qual é? Eu falei para vocês aqui. Qual é a sílaba forte? Ne. Ne. É a penúltima. E quando é a penúltima, ela é o quê? Paroxítona. Então, olha só. Já respondi 2 com vocês. Agora vocês vão responder o restante. Vamos para o quinto. Diz assim: Otávio escreveu algumas palavras paroxítonas, que são nomes de alimentos. Qual das sequências de palavras a seguir pode ser a que Otávio escreveu? Marque um X. Ele escreveu a sequência de alimentos de palavras paroxítonas. Qual vocês acham que são? Eu acho que é a terceira. Couve, salsicha, carne, beterraba e, olha, palmito. Sabe por que eu acertei? Eu vi a dicasinha do palmito, da palavra palmito, que eu falei agorinha no exemplo. Aí, ó, eu me lembrei e vi o nome dela aqui e disse, é essa. As paroxítonas são essas, tá? Então, marca o terceiro quadrinho, marca um X. No sexto, você vai pintar as palavras de acordo com a legenda. Então, cada legenda aí tem uma cor e você vai pintar só das cores que estão aí, tá bom? Eu vou falar só uma de cada cor. Por exemplo, a palavra medalhão. Qual é a sílaba forte? Lhão. Então, ela é o quê? Oxítona. Por quê? Porque a sílaba forte é a última. Depois, lasanha. Qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba forte? Ah! Vocês estão querendo resposta de novo? Nananina, não. Agora é com vocês. Respondam sozinhos.